Você está ouvindo o Copcast. Acreditem, façam parte. Não tem porquê o conhecimento que você tem, você não passar ele adiante. Você não passou nessa vida em branco. Você fez algo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e hoje recebo no estúdio Antônio João Batista de Souza, mais conhecido como Sr. Toninho, que é o atual assessor de Relações Institucionais do Sicoob Paulista, um dos sócios fundadores, né, Sr. Toninho? Muito bem-vindo! É uma alegria enorme estar aqui para contar um pouquinho, porque senão a gente precisaria bastante tempo, vários dias para contar, né, toda a história da nossa Sicoob Paulista. Mas é uma alegria enorme a gente estar aqui fazendo esse registro, não é? Para que todos, ou a grande maioria, tenha conhecimento, né, de como surgiu essa cooperativa, né, e aonde ela pode chegar. Bem, como um dos sócios fundadores, então, do Sicoob Paulista, eu gostaria de saber em que momento a cooperativa entrou na vida do senhor, como que surgiu? Ô Bárbara, essa é uma história assim, bastante interessante. Eu, particularmente, nessa minha vida, nessa minha trajetória profissional, né, ela foi marcada por projetos. E, por incrível que pareça, grandes projetos. Né? Lá pelos anos de 80, né, 84, eu fazendo uma faculdade que eu até não consegui terminar, que era uma faculdade, era de ciência e tecnologia, e até eu não consegui terminar em razão dos compromissos particulares, a gente formou um grupo, e era um grupo bastante unido, não é? E de colegas da faculdade, e eu continuei com eles, né? Mesmo não estando lá no banco da faculdade, mas eu continuei com eles no processo, né, do curso deles. E quando foi para finalizar o curso do TCC, eles vieram me procurar, falaram: Toninho, o que nós vamos fazer, né, de curso TCC? Eu falei: olha, o que a gente pode fazer é uma necessidade muito grande, né? Eu já estava na Associação Comercial de Assis, escrever um programa, porque até a tecnologia ela avançou, né? Naquela época, escrevia-se programa. O que você faz? Né? Eu escrevo programa, faço programa. Né? E aí evoluiu para sistema, agora é o app. Né? Então, nós podemos desenvolver um programa de gestão para as entidades. Um programa de gestão, né, que venha constituir uma base de dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E isso foi feito. Foi escrito, tá, um programa, né, que uniu as bases de dados do Serviço de Proteção ao Crédito. Inicialmente ali na região de Assis, né, depois a Associação Comercial de São Paulo, tomando conhecimento do sistema e como que ele funcionava, se interessou, tá, e esse sistema foi incorporado pela Associação de São Paulo. E o compromisso, né, era que a gente implantasse esse sistema em todo o estado de São Paulo. Então ele foi evoluindo. Aí foi onde eu vim para Presidente Prudente, em 1997, que o estado foi dividido em regionais, e uma das regionais era Presidente Prudente. Como aqui era mais próximo de Assis, eu vim para Presidente Prudente, né, para a gente poder implantar nas associações comerciais de toda a região, né, esse sistema de gestão de uma associação comercial e de base de dados do SCPC. Tá? E o projeto, tudo tem projeto, tem começo, meio e fim, não é? A gente conseguiu implantar, isso foi implantado em todo o estado, e quando foi ali por volta do ano 2000, já estava tudo pronto, rodando, funcionando. Tá? E eu sempre digo que tudo é igual remédio. Tem, né, tem a indicação e a contraindicação. Não é? E esse sistema,
a contraindicação que ele provocou, né, foi que todas as entidades elas tinham um modelo particular de gerar receita. E a principal receita vinha de mensalidades. Tá? Os associados eram divididos por categorias, né? Então, por exemplo, tem a categoria dos bancos, tem a categoria das empresas com filial na cidade, tem a categoria com empresas locais, bares, restaurantes, e cada categoria pagava um valor de mensalidade. Então, só para você ter uma ideia, Presidente Prudente, à época, tinha 25 bancos, e cada banco pagava de mensalidade em torno de R$ 25 mil. Então, o volume da receita que isso gerava. Quando implantou um sistema e a base de dados ficou única, né, o que as grandes empresas descobriram? Que 80% do volume de informações que tinham esses bancos de dados eram deles, eram de meia dúzia. Porque se fosse pegar, o que é? Banco do Brasil, Banespa, não é? Magazine Luiza, Casa Pernambucana, então era meia dúzia de grandes instituições e empresas que eram donas das informações do banco de dados. E aí o que eles decidiram? Olha, a partir de agora, como 80% das informações é de nossa propriedade, nós é que vamos ditar o valor da mensalidade. E aí eu digo que essa foi a contraindicação. Porque de R$ 25 mil que uma agência bancária pagava, ela passou a pagar R$ 50. Tá? Então, isso foi a contraindicação. Mas não tinha outro caminho, porque a tecnologia, de 1980, quando eu conheci tecnologia, né, a evolução, e vocês têm acompanhado como hoje é muito maior. Antes você falava cada 30 dias, agora cada segundo a coisa já mudou, não é? Então a evolução é muito rápida, não tem como fugir. Então esse caminho não tinha volta. Tá? Aí nós começamos a discutir, porque as entidades passaram a pressionar. Olha, nós montamos, está muito bom, o sistema está agora integralizado, mas agora nós estamos com um problema de caixa. Como que nós vamos resolver? E aí nessas discussões, né, que a gente se reunia para fazer avaliação todo mês, nessas discussões, uma das principais pautas era a questão do sistema financeiro. Tá? Era geral eles reclamarem, né? Nós precisamos ter um atendimento, né, mais adequado. Somos nós como movimentamos os bancos, né? Por que não a gente não ter um braço financeiro? Aí, quando você já percebe, opa, tem uma opção, então a gente começa a pesquisar, a procurar, né? E assim foi feito. Como nós tínhamos reuniões muito frequentes em todo o estado de São Paulo, e uma das reuniões foi na cidade de Franca, né? E lá em Franca eu conheci o senhor Onofre Trajano, um senhorzinho de 1,50 m, pensa numa pessoa proativa, numa pessoa de visão, né? Tanto é que ele é do Grupo Luiza, né? Ele é tio da Luiza Trajano. E ele ainda é vivo até hoje. Deve estar beirando 100 anos, mas o senhor Onofre ainda é vivo. E aí, né, nessa reunião que nós fomos, ele era presidente da Associação Comercial de Franca, e aí eu relatando a ele, né, ele falou, Toninho, tem um negócio agora que nós estamos fazendo até tá meio quieto, mas não tá meio quieto, mas não tem jeito de ficar quieto. Ele falou, porque faz 3 anos, e ele está crescendo muito rápido, 3 anos já triplicou de tamanho. Eu falei, mas que negócio é esse? Ele falou, é uma cooperativa. Mas ela é segmentada, o Banco Central só autoriza que ela atenda a um segmento, que era lá em Franca, era o segmento do calçado. E falou, mas ela é impressionante a resposta que ela dá, a adesão que está tendo. Excelente. E aí na volta, a gente reuniu, porque toda reunião, né, a gente tem que trazer aos pares que ficaram, né, o que a gente viu, né, o que a gente pode fazer. E aí na volta, na primeira reunião, nós colocamos na pauta, olha, em Franca,
eles constituíram uma cooperativa. E estão impressionados de ver a resposta que ela tem dado, né? E aí nessa reunião ficou até assim meio... O pessoal não deu muita bola, né? Mas aí um lá falou assim, mas isso aí deve dar muito trabalho, né? Quem vai atrás disso aí? Mas é que eu falei, eu particularmente sou muito de projeto, eu fiquei com aquilo encantado, né? Com o que ele mostrou lá e principalmente dele ter dito a adesão que era muito grande e a resposta muito grande. Aí, a partir dali, a gente começou a estudar, né? A pesquisar. Que história é essa de cooperativa? Como é que funciona? Onde é que tem mais, né? Então, descobrimos que o Paraná já também estava bastante adiantado. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com o pessoal do Paraná, Associação Comercial de Londrina, Associação Comercial de Maringá, né? E até nós fomos visitar lá em Maringá. E ficamos impressionados de ver, né, que lá também já estava uma cooperativa e a resposta que ela estava dando. E aí nós trouxemos, olha, vamos montar um projeto de uma cooperativa de crédito, né? E aí o pessoal falou assim, mas como é que é esse negócio? Aí um lá levantou e falou, o único negócio que eu sei é que quem assumir a direção, quem for os conselheiros, os bens fiquem disponíveis. Olha, foi até interessante, porque na hora que ele falou assim, todo mundo saiu para tomar cafezinho e saiu da sala. Ninguém, ninguém queria ficar lá, né? Olha, pessoal, vamos estudar o negócio, não é bem assim que funciona. E nós passamos, então, a aprofundar mais o assunto, né? E entramos em contato com o escritório do Banco Central, aí ele deu o direcionamento que, em razão da nossa cooperativa ser uma cooperativa de empresário, a legislação obrigava que nós fôssemos filiados a uma central. Teria que ter uma central de cooperativas ao qual nós fôssemos filiados. Se o segmento fosse outro, no momento não tinha a exigência, né? Mas como era empresário, a gente teria que ter uma central. E aí nós passamos a organizar, né, mais reuniões e convidar mais pessoas a discutir o assunto. E uma das reuniões que nós fizemos foi no Ciesp, de Prudente. E o pessoal do Ciesp também, né, através lá do Ciesp de São Paulo, eles tinham orientação também de constituir uma cooperativa. E o Ciesp, olha, não, nós temos interesse, vamos juntar as entidades, fazer? Vamos, né? E o Ciesp trouxe o pessoal do Sicredi, né, para falar como é que era a cooperativa, como é que constituir uma cooperativa, tá? E o pessoal do Sicredi, até eles são muito rápidos, eles já, acho que na segunda reunião, eles já propuseram uma carta de adesão como sócio e começar a integralizar um capital que na época acho que era R$5.000, tá? Mas nós, como associação comercial, e Presidente Prudente é uma regional de associações comerciais, a gente tinha o compromisso com as outras entidades, né? E a federação, que é a FACESP, ela também tinha um projeto de uma cooperativa para atender todas as associações no estado de São Paulo. Então nós ficamos um pouco divididos, porque o pessoal do Ciesp, que é da indústria, né, também queria uma cooperativa, né, e a federação queria uma cooperativa que atendesse as 420 associações do estado de São Paulo. E aí nós tivemos que fazer opção, né? E a opção seria natural, porque a associação comercial é filiada à federação, né? E até na época ficou um clima assim um tanto não muito amistoso, né? Porque o pessoal do CIES contava com o apoio nosso, né? Mas nós tivemos que optar, né, pelo da federação. E assim nós colocamos o projeto. E aí aconteceu alguns episódios que eu falo assim que é bastante interessante, né, nessa estrada, nesse caminho de construir a cooperativa, porque nós fomos estudar primeiro, já que nós temos que se filiar a um sistema, vamos entender como funciona o sistema,
Então nós já tínhamos tido aquele primeiro contato com o pessoal do Sicredi. Aí falaram para a gente, ó, tem outro sistema que é o Sicob, né? Então vamos conhecer o Sicob. E aí o que a gente viu nos dois sistemas, né? E isso reforçou da gente ir para o Sicob. O empresário, primeiro que o empresário, tudo para ele, as coisas é para ontem. Ele quer muito rápido. E a outra é que ele não é adepto a que o dinheiro dele seja administrado por outro. Ele quer administrar, né? E na estrutura de governança que nós entendemos na época, o do Sicredi era um tanto verticalizado, né? Decidia-se em cima e embaixo cumpre. E o sistema do Sicob era aquele que estava mais com a cara do empresário, né? Decide embaixo, né? A base era mais democrático, vamos dizer assim. E aí foi onde nós fizemos a opção, né, de construir a cooperativa e filiar ela ao sistema Sicob, tá? E aí foi interessante porque nós fizemos algumas reuniões convidando as associações, né? E aí o pessoal falava, olha, um projeto para o Banco Central aprovar vai uns 8 anos, né? Mas tem que fazer, porque se não fizer, os 8 anos passam e... Né? E aí algumas reuniões foram determinantes para a gente direcionar a cooperativa. Em uma delas que nós fomos em São Paulo, um dos diretores do Banco Central pegou e falou, olha, eu vou usar um exemplo para vocês aqui que vocês vão entender muito bem o conceito de como vocês têm que construir a cooperativa, onde é que elas querem chegar. Vocês conhecem elástico? Até ele brincou e falou, sabe aqueles elastiquinhos que a gente põe em calção? Né? Calção? Sei. Então, você pega um elástico, corta 20 centímetros do elástico, beleza? 20 centímetros. Pega em cada ponta, né? E estica ele, tá? Então, você pegou um elástico de 20 centímetros, você estica. Quanto que você vai aumentar o tamanho dele? No máximo o dobro, não é? Falou, e se você pegar um elástico de 50 centímetros? Então eu vou esticar 1 metro. Falou, então é o seguinte, cooperativa de crédito, ela tem que ter escala, tá? Ela tem que ter o maior número de associados e ela tem que ter a maior área de atuação, de abrangência. Por quê? Você vai ter regiões onde o perfil, a característica, são pessoas tomadoras de crédito. E você vai ter outras regiões que o perfil é aplicador. Então, a cooperativa de crédito, o produto em prateleira dela é dinheiro. Então, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter regiões onde alguém aplica, guarda dinheiro, e tem que ter outra onde toma dinheiro. E tem que ter a maior área de atuação, porque tem determinadas regiões em que o movimento é baixo, é pouco, mas tem outros que é alto. Então, você consegue com isso ter vida muito longa e você consegue crescer muito rapidamente. Então tem que haver, né? Beleza? Beleza. Aí outra reunião que nós tivemos, que ela foi bastante marcante também, porque aí nós teríamos que constituir quem que seriam os coordenadores do projeto. Então, os coordenadores do projeto fui eu e o senhor Ricardo Anderson Ribeiro, nós dois que eram coordenadores do projeto. E a gente tinha que ir frequentemente em São Paulo, no Banco Central, para apresentar, né, o projeto, as etapas do projeto, em que etapas nós estávamos no projeto, quanto tempo a gente ia terminar para finalizar o projeto. E em uma dessas reuniões que nós fomos em São Paulo, ela foi assim bastante marcante e impactante. Parece um filme assim, eu nunca esqueço dela. O escritório do Banco Central é lá na Paulista, né, daqueles prédios chique que tem lá em São Paulo. E a reunião estava marcada para as 2 da tarde. Né? Nós chegamos lá, fomos almoçar e entramos lá no escritório do Banco Central.
E aí nos levaram para uma sala. Eu nunca vi uma sala igual àquela. Era uma sala assim retangular, né, mais ou menos uns 4 metros, vai por uns 20 de comprimento. E uma mesa no centro, comprida, do mesmo tamanho. De um lado da mesa, algumas cadeiras, e do outro lado, outras cadeiras, mas ao fundo, arquibancada, assim, igual essas arquibancadas de estádio, né? 3, né, assento lá dentro. E aí nós chegamos, nos recepcionaram, mandaram tomar café e nos colocaram do lado de cada mesa, de frente para aquela arquibancada. E nós estamos lá sentados, aguardando chegar os técnicos do Banco Central para nos entrevistar, né? Aí, daqui a pouco chegou um, sentou do nosso lado, chegou dois, sentou na frente. Aí abriu uma portinha lateral e começou a entrar técnico do Banco Central com cadernetinha assim na mão, papel, bloquinho de anotação na mão. Mas entrou uns 20 e começou a sentar naquela arquibancada. Cada um com um bloquinho de anotação, assim. E a gente olhando. E as pernas já tremiam, né? Muito bem. Aí o técnico estava sentado ao nosso lado, analisou as documentações e tal. E aí perguntou para o senhor Ricardo, o senhor Ricardo estava sentado ao meu lado. Falou, senhor Ricardo, o senhor vai constituir uma cooperativa de crédito, né? O Ricardo falou, nossa intenção, estamos trabalhando para isso. Então me diga uma coisa. O que o senhor acha? Como será que terá a economia, nossa economia, daqui 2 anos? Aí o Ricardo parou assim um momento. Olha, eu não sou mãe de Iná, como é que eu vou saber? Eu falei, meu Deus, nós vai sair de preso aqui agora. Nós vai sair preso aqui agora. Como, né? O Ricardo falava pro homem que nós não é mãe de Iná. Mas, olha, foi interessante, porque essa resposta dele curta, aí o técnico começou a rir, não é? A rir e falou, você tá certo. Né? Como que nós vamos adivinhar como é que vai estar a economia daqui 2 anos? Nós sabemos agora. Mas e aí? Né? O senhor quer constituir a cooperativa? Tá? Como é que vocês querem constituir uma cooperativa? Aí eu arrumei também. Nós arrumamos na cadeira assim. E falou, olha, é o seguinte. Nós estamos no estado de São Paulo. É o estado mais rico da federação. Nós representamos uma classe empresarial onde, no estado de São Paulo, são mais de 400 entidades. Elas têm de sócios como associados, tá? Mais de 70 mil CNPJ. Cada CNPJ tem 2 sócios, em média. Então já são mais 140 mil. Cada CNPJ tem, em média, 4 empregados. E se a gente for contar os parentes, ascendentes e descendentes que podem fazer parte de uma cooperativa, então o nosso horizonte é longo. Aí o técnico central falou, muito bem, está finalizada a reunião. E nós íamos embora, e passou, acho que mais uns 40 dias, né? Aí veio a solicitação para protocolar o projeto em Brasília. E aí, na verdade, foi um outro, porque isso aí já era um mês de dezembro, e eles agendaram para protocolar o projeto no dia 27 de dezembro. E 27 de dezembro é o aniversário do Ricardo. E como ele era o coordenador principal, teria que ser ele para ir lá protocolar o projeto. E eu falei, Ricardo, chegou a carta aqui, o ofício, para dia 27 de dezembro tem que estar lá
Era em Belo Horizonte o escritório que eles determinaram que fosse protocolado o projeto. Ele falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, chegou, tá aqui, ó. Falei, mas eu não posso ir lá. 27 de dezembro é do meu aniversário, vem meus parentes de São Paulo, vem da Bahia, vem mais não sei da onde. Como é que eu vou falar para esse dia 27 de dezembro e eu não vou estar aí? Falei, bom, então nós vamos ter que fazer uma opção, porque eu não posso ir lá, porque eles não aceitam, tem que ser você, né? Como presidente coordenador do projeto. Eu sei que aí ele foi falar com a família dele, eles autorizaram, e ele foi lá no dia 27 de dezembro para protocolar esse projeto. E aí foi interessante que, feito isso, o projeto tem algumas métricas, que eles falam que é premissas, são premissas, né? São 4 premissas básicas, né? Que você tem que cumprir em 36 meses, 3 anos da cooperativa funcionando. Então, depósito à vista, depósito a prazo, número de sócios cooperados, né? E capital social. Então, eles estabelecem lá, no primeiro ano tem que ter essa quantidade, no segundo e no terceiro. Tá? E eu sei que a cooperativa respondeu tão rápido que no segundo ano nós já tínhamos cumprido em mais de 200% as 4 premissas. Entendeu? Ela já tinha. Aí eu lembrei lá do Dr. Onofre, quando ele falava que em 3 anos era surpreendente a resposta que ela dava. Né? E era verdade. Né? Em 3 anos a gente cumpriu. Tá? E aí, outro fato interessante é que a gente vê a carta de homologação, nós até, quando chegou a carta, fizemos uma festa, tudo, mas a gente não deu muita bola, porque a expectativa nossa não era que fosse tão rápido, né? E a gente não estava estruturado para o negócio. Então chegou a carta, né? Beleza, fizemos uma festa e tal, e guardamos ela. Então, um quadrinho lá ficou guardado lá. Passados uns 90 dias, o pessoal falou, olha, já veio a carta de autorização de funcionamento do Banco Central. Vocês não vão colocar essa cooperativa em funcionamento? Não, nós vamos colocar ela em funcionamento. Então, mas tem prazo, que senão vai perder. Né? Então, como é que tem que fazer? Não, abre um caixa aí e autentica. A partir do momento que fez a primeira autenticação, o sistema já começa a rodar. E aí já aparece o Banco Central, aí segue normal. Tá bom. E aí nós tivemos que, né? E era algo que até a gente, assim, você percebia, porque a própria associação comercial todo dia pagava conta. Muitos boletos, não é isso? Então ali dentro já estava o movimento. Né? Ali dentro já estava, né, todo o pessoal. E aí nós começamos e colocamos ela em funcionamento. Tá? E aí foi interessante, porque a minha atividade principal, né, eu era gerente na associação comercial. Né? Eu ainda não tinha me dado conta, né, de que eu mudaria de atividade. Né? E nós colocamos ela funcionando, né, e autenticando, aí os associados traziam lá os boletos para pagar e tal. E aí um belo dia a central chegou lá e falou, olha, esse negócio aqui não é brincadeira não. Tem que abraçar, tem que pegar né, e colocar meta e planejamento, entendeu? Então você tem que fazer uma opção, né? Porque a gente entende que não tem como trazer outro profissional do mercado para tocar, tem que ser vocês que estão aqui dentro para tocar o negócio, tá? E aí foi onde eu peguei e tive que fazer a opção, né? Ainda num primeiro momento, eu ficava meio período na associação comercial e meio período na cooperativa, né? E o Ricardo também fazia esse revezamento, porque ele, à época, como presidente da associação, mas ele estava todo dia lá na entidade. Então ele ficava um período lá na presidência da associação e outro período ele atendia na cooperativa. E aí é aquilo, eu falo assim que Deus dá alguns dons, né? E eu particularmente
tem assim, uma facilidade muito grande de trazer as pessoas, né? Se eu ficar meia hora do lado de uma pessoa, eu consigo convencer ela e trazer ela para o nosso lado. Eu falo assim, às vezes não é muito verdade isso, mas ela vem, né? E o Ricardo também, ele tem muito essa facilidade. E aí a gente ia convidando as pessoas e bem, mostrava, né? Aquele receio inicial que, é lógico que tem responsabilidade sim, mas se for conduzido de uma forma muito correta, a probabilidade de dar errado é mínima, tá? Mas, e com isso a gente foi conseguindo conquistar as pessoas muito rapidamente, né? E logo já no primeiro ano, né, de vida dela, e nós abrimos 10 pontos de atendimento. E isso foi algo que causou assim um certo transtorno, porque quando chegou no Banco Central, né, a solicitação de abertura de 10 pontos de atendimento, eles mandaram até uma auditoria, que falou, isso não existe. Tem cooperativa aí de 20, 30 anos, só tem um ponto de atendimento. Como é que vocês, com 12 meses, vocês querem abrir 10? Né? Aí nós fomos explicar para eles que, olha, o modelo da uma entidade, né, o relacionamento que a gente tem, aquele número que a gente falou lá nas reuniões do Banco Central, dos 70 mil CNPJ, entendeu? Então, que nós tínhamos esse público para atender. Mas não teria outra maneira da gente chegar lá se não fosse colocando pontos de atendimento em diversos lugares, né? E outro ponto que nós defendemos, isso também é eu digo que é um dos segredos do sucesso da cooperativa, é que os formadores, aqueles sócios formadores, fundadores, tá? É um perfil de quem é diretor em uma entidade de classe, em uma associação comercial. Qual é o perfil? Ele é voluntário. Ele não tem remuneração. Então, quando ele se engaja em algum projeto, quando ele se engaja em alguma ação, tá? É por propósito, não é por dinheiro. Né? Falei, então, quando nós constituímos uma cooperativa, todos nós que estamos ali à frente, nós vemos por um propósito. Nós temos uma dor, nós queremos atender o empresariado, dar um serviço diferenciado, entendeu? Mas não tem interesse financeiro no negócio, tá? Aí o negócio dá certo, tá? Todo mundo se une, todo mundo se junta, né? Então, quando eles vieram, né, questionar, mas pera um pouquinho, bom, você vai abrir 10? Não, vamos abrir 10. Por quê? Porque nós temos essa união, né? Nós sabemos que se nós colocarmos um ponto de atendimento mais próximo, tá? A gente vai conseguir muito rapidamente, tá? Fazer com que ela atinja o break-even, né? Bonito, né? Ela atinja o ponto de equilíbrio, tá? E que ela entre numa escala de crescimento, né? Então, o modelo da cooperativa Sicoob Paulista, ela é fundamentada nisso, né? Os sócios fundadores, eles têm esse perfil, tá? É lógico que o modelo hoje, o modelo da cooperativa, ela é diferente, né? A própria legislação, a própria regra de uma cooperativa, né? Ela exige que os profissionais que lá trabalham, que seja o conselho, né? Eles têm que ser pessoas remuneradas, né? Não se aceita esse modelo de voluntário. Não, o negócio é profissional, e é fato. Nós agora mexemos com dinheiro, assim, que não é nosso, tá? Mas aquele pilar da cooperativa, essas pessoas têm isso no seu DNA, entendeu? Então isso é o que faz ela dar certo, né? E esse é um modelo que dentro até do estado de São Paulo, eu falo que é interessante, porque, que nem eu falei no começo, quando nós fomos lá defender, nós estamos no estado de barriga da federação, né? Mas a gente não pode, vamos assim, fazer vista grossa, tá? Por quê? Mesmo nós estando no estado mais rico da federação, nós temos, assim, uma certa discriminação. Tanto é até que eles usam falar que o estado de São Paulo é dividido em dois. O Rio Tietê divide o estado de São Paulo. Metade do Rio Tietê para cima é o lado rico,
do Rio Tietê para baixo é o lado pobre, né? E aí? Aí nós estamos no Oeste Paulista, que diz que é o lado... Depois tem o Vale do Ribeiro, o Oeste Paulista, né? Só que o Cicobi Paulista nasceu no Oeste Paulista. E ela dá o exemplo para o estado inteiro, né? Porque é uma cooperativa do segmento empresarial. Se a gente for verificar as cooperativas do segmento empresarial que nós temos no estado de São Paulo, a Cicobi Paulista é a primeira em resultado. A Cicobi Paulista pega a linha do tempo dela, né? 18 anos nós estamos fazendo esse ano. Pode pegar a linha do tempo dela. A cada 24 meses, ela dobra de tamanho. Entendeu? Mas por quê? O DNA dela, entendeu? É de trazer benefício, é de trazer crescimento, né? O financeiro é resultado para todo mundo, não é resultado para meia dúzia, né? Então esse é um dos grandes segredos nossos. Seu Toninho, eu ia te perguntar justamente como foi esse começo aqui na nossa região, no Oeste Paulista. Até eu sempre brinco com o pessoal, eu falo assim, pessoal, eu particularmente, que cada um tem, né? Eu falo assim, eu particularmente, considero o dia da cooperativa aquele dia que ela abriu as portas, que ela começou, né, as suas atividades, e a partir dali ela não parou. Ela está até hoje, né? Então eu considero esse dia 25 de agosto. Foi 25 de agosto de 2008. O dia que nós fizemos a abertura dela, e ela começou a funcionar, e ela está até agora funcionando. Aqui em Presidente Prudente mesmo, aqui em Presidente né? Prudente. Ela nasceu aqui, tá? E aqui ela começou, e ela está aqui até hoje. E a partir daí, eu falei que no primeiro ano a gente já abriu em 10 localidades diferentes, né? Mas a gente tinha aquela compromisso, né, do começo, que era atender todas as associações no estado de São Paulo. E até num primeiro momento da cooperativa, nós fomos nessa direção, né? E a legislação das cooperativas, elas exigiam, né, que você tivesse autorização da área de atuação, né? E a gente viu que a maneira mais rápida da gente chegar a isso seria incorporando outras cooperativas, né? Porque aquelas outras cooperativas já têm uma área de atuação autorizada pelo Banco Central. Se nós incorporássemos, então, automaticamente aquela área de atuação dela vinha para a gente. Então, nos primeiros anos da cooperativa, nós fomos nessa linha, né? A gente chegou a incorporar 4 cooperativas, né? E inicialmente eram 26 cidades aqui que nós podíamos atuar. Com essas incorporações, nós chegamos a ter mais de 160 cidades no estado de São Paulo, que a gente autorizado a atuar, né? Mas aí entram outras questões, né? Porque todo esse crescimento, ele tem que ser sólido, né? Você precisa de braço, você precisa de profissional para trabalhar, né? Então nós fomos ajustando a cooperativa para uma realidade, né? E aí depois também a próprio sistema, né, foi enxergando que essa expansão, né, ela precisaria ser uma expansão mais consistente e segura. E começaram, né, as cooperativas a disputarem o mesmo espaço. Então o sistema passou a atuar, né, e ele delimitar aonde as cooperativas do Cicobi podem atuar, quais as cidades que podem atuar, de uma maneira organizada, né? Então a gente refez todo esse nosso modelo de expansão. E que nem hoje a gente fala, olha, o público que nós temos hoje dentro da cooperativa, né, a gente triplica de tamanho. Então nós temos que dar uma atenção maior para a nossa base, entendeu? Fazer a lição de casa bem feita, não é? A gente conseguiu, desses 18 anos, um crescimento enorme, não é isso?
de 31 sócios fundadores. Hoje nós somos mais de 40 mil sócios, não é isso? Mas dentro da nossa base, né, a gente consegue triplicar de tamanho, né? Só a gente trazendo mais cooperados ativos, que já estão aqui dentro. O mais difícil é ele ser sócio, ele já é sócio. E hoje o resultado é uma cooperativa, um Sicoob Paulista que está em quase 20 cidades, com mais de 20 pontos de atendimento, né? Incluindo os escritórios de negócios, as agências de negócios. E eu gostaria de saber, o senhor diria que a profissionalização desse modelo foi o que mais te marcou durante essa trajetória, senhor Toninho? Foi. Aí voltando lá no começo, quando a gente se reuniu, veio a carta patente, vamos colocar esse negócio funcionando. Você tem que tocar, tá? Então, gente, nós constituímos uma empresa, uma entidade, uma instituição, é uma instituição financeira, tá? Não é o nosso negócio, assim, eu até brincava com eles e falava assim, gente, assim, o que é ser bom, né? Falei assim, eu já estou em associação comercial há muitos anos. Eu entrei na associação comercial em 1977. Isso foi lá no ano 2000, então há quanto tempo eu já estava. E sempre trabalhei na área administrativa, no SPC. Falei, olha, o que eu sou bom mesmo, quando eu vou trabalhar lá no departamento do SPC, que ligam para fazer consulta, eu falo, consta ou nada consta. Ou constava débito para a pessoa, então, consta ou nada consta, eu sou bom, né? Mas o sistema financeiro a gente está aprendendo. Mas, com todo esse grupo unido, né, e eram empresários, cada um no seu segmento, dominando o segmento que ele atua, a gente consegue tocar, tá? Mas nós vamos tocar o negócio até que a cooperativa tenha condições financeiras de profissionalizar, tá? E assim foi feito. Quando já foi no ano 2010, 2011, ela já reunia condições financeiras para começar a profissionalizar. Aí, a partir dali, nós começamos a trazer pessoas de mercado, né? Primeiro, nós trouxemos até profissionais de dentro da central, né? Porque como a central ajudou a gente a constituir, e ela quem dava e dá todo esse suporte para as cooperativas, a gente identificou profissionais lá que tinham interesse em vir para Singular, né? E contratamos. Então, no primeiro momento, nós trouxemos da própria central, né? E depois nós fomos trazendo de mercado, tá? Mas tem que ser profissional. Hoje o Sicoob Paulista, ele já está num outro patamar, né? Tanto é que a gente fala, quando começou lá, quanto tinha dinheiro em caixa? 112 mil, né? Administrava 112 mil. E hoje, mais de 1 bi. Então, o conhecimento para administrar essa estrutura, para administrar esse volume financeiro, tem que ser profissionais qualificados, atualizados de mercado, que acompanha tudo isso que acontece. Então, é excepcional. Sem dúvidas. E no início vocês imaginavam a proporção que a cooperativa tomaria até se tornar o que é hoje? Bárbara, a formação foi em banco de dados, foi em tecnologia, né? Mesmo não tinha o canudo, mas eu acompanhava os 4 anos, né? Eu fiquei 2 anos e meio, né? Mas, então é assim, quando você trabalha com números, tá? É difícil você errar. Então, quando eu falei, quantos CNPJ nós temos de público? 70 mil. Quantos sócios tem em média? 2 sócios, só mais 140 mil. Então, você consegue visualizar o potencial de onde você consegue chegar. Entendeu? É lógico, aí tem que ter profissionais para traduzir, né, essa oportunidade em resultado. Né? Então, nós tínhamos plena certeza que ela responderia muito rápido, como disse lá o senhor Onofre, né, na dele, tá? E que nós tínhamos e temos ainda essa oportunidade, esse campo para trabalhar. Né? É lógico que assim, também fala assim, mas a gente sabe disso, sabe onde está o potencial, mas ele vai responder tão rápido, aí vai dar um trabalho, né?
mas ela responde. Então, Com certeza, fortalecendo a base primeiro para conseguir expandir, alcançar cada vez mais pessoas, mais comunidades, né? Mais comunidade. E o que mais te orgulha quando você olha para a trajetória do Sicoob Paulista, Sr. Toninho? Ô, Bárbara, eu sempre vi, assim, eu falei para você que eu gosto de projeto, eu gosto de aprender muito, não é isso? E esses 18 anos têm sido de um aprendizado assim, né? Coisa fantástica, tá? Isso traz pra gente essa satisfação, né? De ver algo realizado, de ver que aquilo que foi desenhado, a expectativa que se tinha, né? A gente está conquistando ela, né? Está tendo essa resposta de tudo aquilo que a gente viu e projetou, né? Mas eu posso dizer para você também que, além dessa grande alegria e satisfação que ela traz uma responsabilidade enorme, que só quem está aqui é que consegue ter essa percepção desse negócio da responsabilidade, entendeu? Que é aquilo do que, olha, vocês trouxeram uma ideia, convidaram pessoas, vocês, até certo ponto, tinha aqueles mais céticos que não acreditavam, assim, e mesmo assim vocês foram lá e convenceram. Aí você consegue chegar ao tamanho da responsabilidade de ter feito isso, de ter trazido essas pessoas para o lado, tá? Aí o negócio tem que dar certo todo dia e sempre, né? Então aí eu falo que, ao mesmo tempo que é uma alegria, né? Mas ao mesmo tempo é uma preocupação, porque você não consegue deixar isso de lado. Você está a todo momento pensando, né? Olha, a gente deve, né? Uma resposta, a gente tem esse compromisso, né? Hoje, com mais de 40 mil cooperados, assim, de que esse negócio tem que dar certo. E está dando. Está dando certo. E, Sr. Toninho, o senhor já esteve do outro lado, digamos assim, sabe das dores, dos anseios dos comerciantes, né? Na sua visão, o que muda quando um empresário, ele deixa de ser cliente para se tornar, de fato, um cooperado? Olha, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, tudo na vida tem que ter verdade, né? E a cooperativa é uma instituição que ela traz para aqueles que vêm fazer parte essa verdade. Por quê? Primeiro que ele sabe que ele estando ali, né, ele não está sendo usado, né? Ele está usando o serviço que ele tem necessidade. Todos os produtos financeiros. Mas, ao mesmo tempo, em ele estando ali, ele vai produzir ou ele vai compartilhar resultados com que outras pessoas vão se beneficiar e vão crescer. Então é um negócio que existe de verdade. Eu estou lá na instituição financeira tradicional. Você vai lá, usa o serviço, pagou, acabou. Você não está fazendo nada além ou para alguém, entendeu? Você só está simplesmente usando um serviço. Na cooperativa, não. Na cooperativa, ele traz verdade, né? Ele usa um serviço, mas o resultado daquele serviço que ele utiliza vai proporcionar benefício a outros, a uma região, entendeu? Então, até eu uso dizer o seguinte, sabe aquela história que fala assim, você dá com a mão, depois puxa com as duas? Então, uma cooperativa, você usa o serviço, você dá com a mão, só que o resultado disso vem para você, puxa com a mão para você. Mas, ao mesmo tempo, você distribui isso em uma comunidade, você cresce uma comunidade, você transforma pessoas. Então tem verdade no negócio. Sem dúvida, ainda sobre essa questão de transformação, o cooperativismo ele sempre esteve muito ligado a isso, né, Sr. Toninho? Ao desenvolvimento das pessoas, das comunidades. Em que momento o Instituto Sicoob entra nessa história? Eu falei para você há pouco
que a gente não consegue se desvencilhar de algo que você fez parte de começar. Que a responsabilidade de que aquilo dê certo é enorme. A responsabilidade de você não frustrar as pessoas, né, na confiança que ela depositou em você é grande. Tá? E ao longo dessa trajetória, a gente passou por N momentos, não é isso? N situações, não é? De economia, estabilidade, muda, né? A cooperativa a cada 2 anos dobra de tamanho, nós precisamos profissionalizar, trazer profissionais, não é isso? Nós precisamos que ela tenha uma perenidade, que ela tenha um crescimento, não é? Aí, em um determinado momento, não é? E todo mundo sabe, começa aquela história assim, agora é um novo momento, agora é uma nova realidade. Agora, e é fato que mudou o modelo de se usar alguns serviços, né? Então, por exemplo, serviço de táxi, nós temos Uber, olha que revolução. O serviço de transporte continua, é o chamado táxi, não é isso? Mas o jeito de você utilizar que transformou. Ó, o serviço de aluguel de hospedagem, o Airbnb, mudou, né? Ó, agora o sistema financeiro é a bola da vez. Aí vem os bancos digitais, vem, não, entendeu? E aí? Como é que fica a tua cabeça? Você que convidou pessoas para vir depositar o teu dinheiro aqui, acreditar no seu negócio, e agora o modelo de negócio mudou. Como é que fica a tua cabeça? Não é? Aí, isso eu digo que a gente passou. Eu passei, né? E aí, da mesma maneira, como lá no começo, que a gente tinha aquele problema, que a associação comercial, né, centralizou tudo, e a receita que ela tinha acabou, porque de 25 mil vem para 50, não é? E agora, vamos começar a pesquisar o que nós vamos fazer, não é? E aí eu confesso para você que eu, particularmente, comecei, né, a procurar isso. Então aí eu sempre falo assim que os sentidos, a audição, visão amplia, né? Quando você começa a focar, amplia. E eu comecei a focar nisso, entendeu? Que caminho, que rumo que nós podemos tomar, né? Como que eu posso ajudar, né, a gente a trazer um horizonte para isso daí, tá? E aí eu confesso para você que foi interessante, foi na pandemia. Eu fui convidado, o pessoal da Unimar, eles fazem uma semana lá de empreendedorismo. E eu tenho alguns amigos lá em Marília, e aí eles falaram, Toninho, vai ter a semana de empreendedorismo? E a gente queria encaixar, até no último dia, trazer uma palestra sobre cooperativismo. Né? Como surgiu o cooperativismo no mundo, como foi no Brasil, no estado de São Paulo e tal. E aí, como o Escola Paulista é referência, né? Você não quer vir para falar um pouco sobre cooperativismo? Né? Eu falei, não, eu vou. Bom. E aí fui lá nessa palestra. Dar a palestra lá. E aí, quando terminou, nós fizemos um happy hour lá no final, e aí uma das pessoas lá da Unimar, a gente sentada, falou, olha, a gente está com um projeto aí, na verdade, reestruturação do EAD. A gente tem mais de 80 polos no Brasil, né? E a gente está com uma dificuldade, porque aquela ética, né? Os alunos não têm respondido, né, com tempo. E aí eu perguntei para ela, mas como que é esse estudo? Ela falou assim, não, a gente contratou uma consultoria para fazer esse replanejamento do negócio. E alguns resultados que elas trouxeram já estão nos ajudando, né,
a gente a redirecionar o nosso modelo de negócio, né? Eu fiquei curioso, falei, mas como é, né? Eu falei, nós tiramos um retrato da nossa base. Ah, interessante, como é o retrato? É por faixa etária, né? Eu falei, de 60 anos acima sustenta o nosso negócio. De 20 a 39 nós temos problema. E nós atendemos também outra área de ensino que vai de 10 a 19 e essa é uma faixa etária, né, que ele tem discernimento. E, caramba! E aí eu voltei com isso e aí eu fui dar uma olhada nos relatórios da nossa base, né? E a nossa base refletiu igual. Por quê? De 40 acima é o público que ainda sustenta o nosso negócio, né? De 20 a 39, nós temos uma faixa etária onde, principalmente, fizeram adesão na nossa agência digital, né? E foi uma agência que ela não atendeu às nossas expectativas, né? E nossa poupança, né? A nossa carteira de poupança, o maior volume é na faixa etária menor, de 10 a 19. Aí eu falei para mim, o segredo está aí, né? Nós temos que investir fortemente na formação dessa faixa etária, né? Por quê? Uma cultura, você não muda uma cultura com 1, 2 anos. São 5, 10, 20 anos para você mudar uma cultura. Então, se eu pego uma faixa etária, né, de 3 anos, 5 anos, 9 anos, 10 anos, nós temos tempo de formar uma cultura, né? Então, vamos investir fortemente, né? Uma boa parte do meu tempo, que, né, na minha função eu posso fazer, vamos dedicar a isso. E aí? Bom, aí agora nós precisamos de estrutura, né? Mas espera um pouquinho. Nós temos um instituto que tem tudo isso. Então, por que não a gente não fazer uma adesão forte, não é? E usar toda essa estrutura que o Instituto fornece? Caiu como uma luva. Aí entrou o Instituto. Porque aí nós passamos a estudar mais, a entender melhor quais são os programas que ele disponibiliza, não é? E de que forma que a gente usa dentro da cooperativa. E aí os resultados você está vendo. E na sua visão, Sr. Toninho, qual a importância de uma instituição financeira que investe em educação e também em transformação social? Fundamental. A única maneira de nós mudarmos é com educação. Não é isso? É educação. Aí entra o outro lado, né, do social, né, que é aquela da verdade. Uma cooperativa, ela vai gerar resultado, não é isso? Mas se esses resultados são revertidos em prol da localidade, da comunidade, do estado, onde ela está, ela vai gerar um crescimento de todos. Então, primeiro, educação. A educação transforma, não é? A educação é que muda. Às vezes a pessoa fala assim, você é ignorante, a pessoa fica brava, né? Acha que está xingando, né? Não, é ignorante porque você não tem conhecimento, não é isso? Se a pessoa tem conhecimento, tem educação, ela se vira, ela muda, ela transforma. Então é fundamental. Existe alguma ação do Instituto Sicoob que o senhor acompanhou de pertinho e que tenha te marcado? Tem. Eu falei para você que quando eu descobri que teria que dedicar boa parte do tempo, né, nessa faixa etária das crianças, né? E aí, um dos programas lá que a gente viu que se encaixa perfeitamente nisso, tá? É um concurso cultural, onde atende o ensino fundamental 1, 2 e 3, né? Que é o público que pode participar dele. E aí, esse público começa lá em 3 anos, né? E vai até 14 anos, tá? Aí eu falei, olha, esse é o programa que a gente deve se dedicar mais, tá? Nós fizemos a adesão, ele já está na 13ª edição, né, o concurso cultural. Eu acho que é 12ª ou 13ª, agora me falhou a memória, mas é da 10ª em diante. Mas nós fizemos a adesão forte em 2023.
E naquele ano, nós conseguimos adesão de 5 escolas para participar do programa, né? Porque o programa do concurso cultural, ele já começou inclusive esse ano, né? No finalzinho de março começam as inscrições, né? Mas ele vai finalizar só lá em dezembro, né? Tem todo o ano para desenvolver o programa. Então, naquele ano, em 23, a gente conseguiu 5 escolas e 700 alunos participaram, né? Já no ano de 24, a gente triplicou a quantidade de escola e quantidade de aluno, né? Eu sei que no ano passado nós já chegamos a 77 escolas e 9 mil alunos, né? E para esse ano eu quero dobrar, mas aí a equipe lá, né, eles são mais realistas, né? Até porque também tem uma parte do orçamento que é a cooperativa, então a gente tem que ser mais comedido, não é? Ser mais realista. Mas dá para a gente dobrar de tamanho, tá? E aí outro fato interessante que a gente constata nessa proximidade que você tem com essas faixas etárias, não é isso? Por mais que a gente pense que nem... Eu já sou avô, né? A gente tem 2 netos. E sempre você às vezes escuta mas esses... não sei o que vai ser dessa juventude. Gente, eles estão ligados, né? A gente até brinca, porque não é brincar. Hoje você vê uma criança, ela pega um celular, não é assim? Então o dedinho dela é muito rápido, né? Para cá, para lá. O que acontece? A quantidade de informações que ela recebe por momento e ela absorve, porque ela está nessa fase de absorver informação, é enorme. Então eles têm uma capacidade, uma inteligência que forma muito rápido, né? O que a gente tem que fazer é dar uma cadência, entendeu? Mas não tem como você proibir eles disso. Esse é o momento deles, é isso que eles vivem, né? Então você fica impressionado de ver, quando você está lá com aquelas crianças abraçadas, né? A quantidade de informação que eles trazem, né? E a expectativa que eles têm no amanhã, né? O momento deles, eles vão ter, eles vão chegar, e isso que a gente fala, o que vai ser deles, eles vão ser muito bons. É isso que a gente enxerga lá. E o que significa para o senhor ver novas lideranças, né, conduzindo o que vocês iniciaram lá atrás, há 18 anos? Olha, esse é algo também muito gratificante. Eu comentei que é do DNA, né, daqueles sócios fundadores, voluntariado. A gente sempre procura transmitir isso a eles, né? Também o desprendimento, né? A gente tem que formar pessoas. Se você não formar, daqui a pouco acabou, né? Então você tem que estar sempre formando pessoas, sempre formando sucessores, né? Eu sempre digo o seguinte, você tem um conhecimento? Tem. Você tem que passar esse conhecimento. Por que você tem o conhecimento e ele vai morrer com você? Não pode, né? E você, formando sucessores, você também está continuando com eles. Eles estão dando sequência em algo, né, que é muito longo. Eu brinco, às vezes eles falam assim, qual é o tempo de vida cooperativa? Eu falo, a cooperativa vai ter no mínimo 100 anos de vida. Aí tem uns que falam assim, mas pera um pouquinho, mas eu tô com 50, você fala que tem mais 100, eu não vou chegar a 150, tem mais uns 20 anos né? E aí nós temos que formar sucessores, não é? Nós temos que profissionalizar, tá? Então é gratificante, eu sempre falo assim, nós começamos lá com 2 funcionários, hoje nós temos mais de 200, não é? E é uma alegria enorme de ver, né, esses profissionais, como que eles estão engajados no negócio, como que eles dão sequência, né? Às vezes fala assim, puxa, eu nem pensava que ele ia dar conta disso, ou imaginar que se mudasse um pouquinho, daria tão certo as coisas, né? Então, nós temos uma equipe muito boa e isso é muito gratificante de ver que vai chegar em mais de 100 anos. Vai, com certeza. E chegando ao final do nosso papo, Sr. Toninho, eu gostaria de saber qual mensagem o senhor deixa para os cooperados que
lá atrás acreditaram e os que ainda estão chegando aqui para a cooperativa? Olha, o recado que eu sempre digo é um só. As coisas têm que ser verdadeiras. É isso? As pessoas, quando elas se unem, né, dá certo. Você vai unir com verdade, né? Você vai unir com compromisso, você vai unir com sinceridade, né? Tudo aquilo que a gente se doa, nós temos um retorno. Tá? Não tem porquê o conhecimento que você tem, você não passar ele adiante. Passe o conhecimento adiante. Né? Aí você vai fortalecer. Se você está bem, faça com que o próximo também fique bem. Né? Leve isso adiante. Aí nós vamos muito longe. Então, eu vejo que hoje desempenho uma função que, na verdade, é uma função que toda a história da cooperativa eu sempre exerci, que foi essa, né, de fazer essa relação, de trazer as pessoas, de fazer essa parte institucional, não é? De ir do lado, falar, vamos junto que dá certo. Ou então, a grande maioria das vezes até é o seguinte, é você levar a eles, né, um conforto, um direcionamento. Você não tem conhecimento, eu te levo, eu te apresento, a gente abre porta. Resolve para você, resolve. Então, isso é a mensagem que eu deixo para todos, né? Acreditem, tá? Façam parte, né? Retribuam um pouco daquilo que você tem. Isso vai te voltar em dobro. Vai te trazer uma satisfação enorme. Você não passou nessa vida em branco. Você fez algo. Sr. Toninho, agradeço a presença do senhor aqui no Copcast. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir outros episódios ou ficar por dentro das notícias que envolvem a cooperativa, siga o Cicobi Paulista nas redes sociais.